BROO. Então, é sopa de letrinhas, tá, gente? Eu vou passar bem rapidamente. Mas o que é isso? É uma iniciativa, então, são modelos conceituais que exemplificam essas relações documentais, né? Então, você tem lá na Biblioteca do Congresso a foto da assinatura do... O exemplo que eles sempre recorrem é a assinatura do Acordo de Yalta. Então, uma instituição nos Estados Unidos tem a foto, a outra ficou com o documento que foi assinado, e outras instituições podem ter outros documentos a respeito desse evento, né? Então, como você faz essa reunião de documentos tão importantes para a nossa história, mas que estão em instituições diferentes? Então, esses modelos, eles vêm buscar isso, né? Então, acho que a partir do momento que a IFLA e o ICON se reúnem para tentar buscar uma construção de modelo com profissionais super gabaritados, mas que vão nos ajudar, né, a olhar para esses documentos de outra forma, né? Então, o modelo conceitual, ele te propõe um olhar que não é a partir do banco de dados, que campo eu vou preencher, não. Que informação que eu quero aqui com esses documentos? Como eu quero que eles conversem? Então, aqui mais um slide só explicando um pouquinho mais, mas qual que é a grande questão? A integração de instituições de patrimônio cultural. Então, essa é uma parceria bem importante. Pode passar. Aqui é o documento que está disponível na internet, vocês podem consultar. E eu já vou para as minhas reflexões finais. Então, queria falar um pouco, só citar a Redarte São Paulo, que, na verdade, ela teve um começo nos anos 90, muito inspirada na Redarte Rio, e depois ficou um bom tempo sem reuniões, né? A gente começou a conversar isso em 2016, a partir do encontro de... Assim, acho que a Redarte Rio tem um grande papel nisso. A Associação de Bibliotecários também dos Estados Unidos também, porque nós ganhamos bolsas, né? Eles convidaram bibliotecários de arte da América Latina. Então, a partir dessas reuniões, nós começamos a nos reunir novamente. E a gente vai ter um seminário dia 23 de novembro, que o tema é livro de artista. Também depois eu vou mandar o convite para todos vocês. E há um projeto para colaboração com vocabulário controlado de termos artísticos do Goethe. Então, o Goethe tem nos procurado, assim, cada 3 meses a gente recebe um e-mail, mas sabemos que, assim, sozinhos a gente não consegue. Então, eu espero que a Redarte Rio também, acho que vocês têm bastante estrutura e, enfim, tem mais instituições. É um projeto bonito, né? Porque, de novo, a gente vai estar falando o nosso idioma, né? Então, como a gente quer que eles referenciem a nossa arte, né? Porque senão eles colocam lá qualquer nome e a gente simplesmente aceita ou não usa, né? Que acho que não é o caminho. A gente tem que buscar o diálogo. Aí, para concluindo já, essa questão da colaboração, né? Eu acho que esse campo das bibliotecas de arte, da biblioteconomia de arte, ele é muito consolidado em outros países. Eu acho que até a Arles, que eu falei agora, dos Estados Unidos, é um bom exemplo. E eu vejo aqui na Redarte Rio uma grande força também, sabe? Vocês estão de parabéns e continuem, né? E, enfim, a gente tem que buscar trabalhar em colaboração para que esses projetos possam acontecer, né? Também vou falar rapidamente de Atenas, né? Então, o próximo congresso é em agosto do ano que vem, em Atenas. E o tema do congresso é que todo congresso também tem um tema geral, né? São bibliotecas, diálogo para a mudança. E aí, o tema que a gente está discutindo, isso aqui em primeiríssima mão, porque eu recebi um e-mail ontem, né? A gente está fechando o tema da nossa sessão, né? E a gente vai falar de um pouco de tudo isso que eu falei para vocês. Então, é biblioteca, arquivo e museus em diálogos. Aprimorando o acesso para as coleções que se complementam. E aí já fica o convite também. Mandem texto, mandem os resumos. Vai ser muito bacana ter mais brasileiros participando da IFLA, né? Então, esse é o tema aí da nossa... A gente está ainda um rascunho, tá? Mas vai ser nessa linha aí de diálogo. Por isso que eu também falei um pouco dessas questões para vocês. Aí, para fechar, essa aqui foi uma roda de conversa que ontem a Adriana falou, e nós fizemos, a gente teve outras, mas essa foi uma bem de destaque em 2012, né? A questão da mulher e arte e direito de acesso à cultura. Então, a mulher ela é representada, mas ela também é artista, como é que fica isso? Todas as questões de gênero, de sexualidade. Foi uma roda que teve pessoas de 18 a 60 anos, então foi um diálogo muito bacana. A gente espera
fazer mais coisas nesse sentido. E deixo, assim, para terminar, uma provocação. Essa exposição da Guerrilla Girls teve agora no MASP. E todo museu que elas participam, elas fazem esse levantamento, esse cartaz, né, quantificando essa questão da mulher como artista representada no museu. Então, elas trabalham com cartaz, é incrível o trabalho delas, né? Elas são anônimas, mas assim, o pessoal que está aí fazendo um barulho e fazendo essas perguntas aí para a gente. E a gente vai documentando, vai reunindo, né? Muito obrigada, gente. Obrigado, senhora Isabel. Pedimos, por gentileza, que se dirija à mesa a professora doutora Lídia Freitas, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. Teremos 20 minutos para o debate e pedimos, por gentileza, que os participantes que queiram dirigir suas perguntas à palestrante o façam de forma breve e clara, por favor. Somente a respeito do seminário em São Paulo, vai ser um dia, vai ser só palestras, vão receber trabalhos, não vai haver tempo, né? Como é que vai ser para participar? Tá, bom, obrigada pela pergunta. E também em Atenas, como vai ser? Tá. Bom, o nosso seminário Redarte, ele costuma ser uma tarde só com palestras, e a gente não tem uma comissão para fazer essa seleção de trabalhos e tudo isso. Então, a participação é como ouvinte. E a gente tem alguns convidados que são especialistas nessa área de livro de artista. A Diná, da UFMG, tem uma professora de São Paulo, o professor Paulo Silveira, do Rio Grande do Sul, e tem uma artista de São Paulo também. E ali é gratuito, enfim, é um seminário que acaba tendo um caráter um pouco mais acadêmico, mas, enfim, ele é aberto ao público. Agora, a IFLA em Atenas claro, eu fiz aqui tipo de propaganda, mas a IFLA ela não concede bolsas, nada disso. Então, você tem que arcar com todos os custos, desde a viagem até a inscrição. Mas, se você mandar um trabalho, for aprovado, algumas pessoas conseguem apoio da própria instituição. E já aconteceu também de alguns governos eles concederem bolsa parcial. Ultimamente está mais difícil. Os últimos 3 anos, realmente, a gente não vê muitas ofertas de bolsa. Mas para estudante tem preços diferenciados, enfim. Mas eu tenho que ser sincera e falar, não é muito fácil, né? Porque é uma viagem cara, é tudo em euro. Então, não é muito fácil. Requer um investimento, mas assim, vale a pena. Né? Eu acho que se programando, a gente tem um ano aí pela frente, né? Eu acho que vale muito a pena. Que agora está no ar, vocês podem consultar também. E agora eu estou iniciando um novo catálogo do compositor Radamés Inátali, que eu vou apresentar mais tarde. Então, mas a minha pergunta, achei o máximo a sua apresentação. Obrigada. Muito boa, super interessante, essas coisas todas, a gente está querendo saber mais detalhes de todas as coisas, né? Mas eu hoje estou com uma pergunta aqui na minha cabeça e ficou essa questão do open access, dados abertos, essa questão de relacionamento. Você falou que estão repensando um pouco essa questão de padronização, de comunicação entre os museus, que isso andou sendo muito divulgado, de que seria importante a gente ter essa padronização, usar Open Data, Open Access, esses programas todos, e que eu sinto que isso está sendo um pouco questionado. E agora que saiu. Mas acho que vocês estão ouvindo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são as tendências que vocês estão vendo e tal, quais são as direções que isso está caminhando.
Bem, é como eu até falei, né, quando eu estava mostrando o slide, a gente ouve muito, assim, mais no plano teórico, né, essas questões de linkage open data, de dados interligados, dados abertos, né, até o meu colega Edwin está aqui também, ele poderia falar melhor disso do que eu. Mas, enfim, acredito que assim há tendências, isso requer um investimento tecnológico muito pesado, né? Então, alguns museus conseguem usar, principalmente na Europa, né? A gente tem alguns colegas que já estão trabalhando nisso. Agora, para nós ainda é um pouco distante, mas aí é uma opinião bem pessoal. Eu acho que tem uma questão também da gente pensar muito assim que os bancos de dados vão resolver, e eles não resolveram, né? Então, tem questões anteriores. Antes de você pensar nisso, eu acho que o caminho que eu vejo é a padronização, por exemplo, a questão do vocabulário, né? Você usar o mesmo, na mesma instituição, e eu vou dar o exemplo da Pinacoteca, quando eu entrei, o arquivo usava um nome, a biblioteca outro e o museu outro. E a professora Helena, que também, né, que é especialista em vocabulário, que também pode nos ajudar. Então, você pode ter um banco de dados maravilhoso, pode estar tudo em dados abertos, você usar RDF, XML, mas se cada um está chamando aquele artista de uma coisa, não vai funcionar, entendeu? Então, eu acredito mais nesses passos anteriores, né, que a gente precisa decidir, tomar um rumo. Mas tem iniciativas, né, o grande exemplo, acho que disso é a Europeana, né, uma biblioteca que reúne esses acervos todos, porque eles estão em dados abertos. Então, a gente vê, é um caso de sucesso. Agora, tem várias questões. Se você vai conversar com uma pessoa de lá, ela vai sentar com você e ela vai te falar que também é um caminho das pedras, né? Tem sempre escolhas a serem feitas. Eu acho muito importante que a gente consiga discutir isso. Tem muita gente escrevendo. Aqui no Rio, o professor Carlos Marcondes, né? A gente sempre vê ele falando, e é muito importante, né? Agora, até a gente estava comentando rapidamente antes, precisa agora juntar, né, a prática com a academia, né, trocar esse conhecimento para a gente caminhar. Mas acho que pode ser um caminho, sim. Eu acho que é mais um caminho de padronização, de pensar metadados comuns, do que como até pouco tempo se pensava em ter um grande banco de dados que servisse para tudo. Gente, isso não existe. É a minha opinião. Professora Lídia, podia falar um pouquinho também sobre o tema? Obrigada. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu estava comentando desde do sábado, né, o quanto que eu fiquei feliz, né, de ser convidada para um evento que não é o viés comum da academia fechada em si, né? Eu fiquei muito contente, né, de poder estabelecer essas pontes, né, que a gente acaba fazendo principalmente através dos alunos, das bancas que a gente participa, né? Inclusive, quando você ia falando das relações documentais, eu lembrei de uma dissertação de arquivologia da Unirio, que a arquivologia, muitas vezes, ela fecha muito alguns conceitos e que tem dificuldade, por exemplo, na discussão, é um arquivo ou é simplesmente uma coleção? Né? Qual é o caminho de dizer que é arquivo ou que é uma coleção? Quer dizer, foi coletado e não mantém essa organicidade. E nessa dissertação, que era inclusive documentação de museu, né? Por isso que eu achei interessante, ela mostrava como que um conceito aberto de contexto, né, colocava essa questão em outro patamar, né? O que a gente vai chamar de contexto? Um contexto imediato, um contexto do acervo, contexto histórico. Nessa costura, ela conseguiu estabelecer relações documentais, né, muito interessantes. E agora eu estou orientando, junto com o professor Vitor Fonseca, uma dissertação que está trabalhando entre arquivos institucionais e arquivos pessoais, né, que quase sempre vem um monte de divisões, né, especificidades, e poder trabalhar a conversa entre eles, né? Agora, tudo isso a gente só consegue acessar pela discussão da prática,
né? Porque se a gente fica só no mundo conceitual, é muito fácil a gente estabelecer separações, purezas, né? E quando a gente vai para o mundo real, a gente é obrigado a pensar numa complexidade, inclusive, bastante maior e com maior flexibilidade. Isso que eu acho importante, essa possível troca, né? E fiquei muito contente de ver, né, que isso é enfrentado, né? A questão do arquivo, biblioteca e os documentos de museus me lembrou muito essa discussão. E o professor Marcondes, ele deu uma vez uma palestra para nós do próprio programa, falando qual era a problemática, né, que o Linked Open Data está querendo enfrentar com relação a acervos culturais em geral, né, e artísticos. E a sensação que dá é que realmente é uma tarefa hercúlea, né, e que realmente, sem essa adequação desses vocabulários como um trabalho anterior, fica difícil pensar já o funcionamento desses bancos de dados. Né? Fiquei com vontade de conhecer esse exemplo da Europeana. Isso está na internet? Pois é. E assim, mais um campo de reflexão, né? Porque essa troca é muito importante. Né? Não só a prática, muitas vezes, não consegue equacionar determinados problemas sem recorrer também a questões teórico-conceituais e vice-versa, né? Como em todos os campos. Então, queria perguntar se tem mais alguma questão, né? Ai, tocou aqui, que era o dela acabar de falar. Cumprido. Missão cumprida. Pois é, mas a minha missão de desligar isso não estou conseguindo cumprir. Aqui acontece isso, né? Desculpa. Você conseguiu. Ontem foi uma oração, eu não consegui de jeito. Bom, Isabel, queria te cumprimentar pela... Tá? Te cumprimentar pela sua palestra, que foi excelente. E nela me ocorreu o seguinte, até uma sugestão para minhas redartianas tão queridas. Me veio à cabeça a ideia da Redarte ampliar o seu escopo, não de ampliar a Redarte a incluir os arquivos e os museus de arte. Porque a tendência é justamente essa mesmo. Quer dizer, essa divisão que é mais por... Hoje fica bem claro que essa divisão tipológica é mais para questões de preservação ou questões de tradição mesmo. Não são questões relevantes, na verdade, o que faz essas diferenças, né? E cada vez mais essa documentação toda é uma coisa só, né? Na verdade, isso hoje é visto como uma coisa só. Então, me deu uma ideia, me veio à cabeça por que a Redarte não amplia, deixar de ser apenas biblioteca de arte, porque esse diálogo que vai obrigar, inclusive, a museólogos e arquivistas e bibliotecários interagirem mais, porque a verdade é que essa separação institucional acaba separando também os profissionais. E essa fala aqui poderia ter, desde ontem, que se falou muito de museu, né? Desde ontem que a fala implica que nós deveríamos estar unidos, os arquivistas, os museólogos e os bibliotecários que trabalham com arte. Entendeu? Isso fica como uma coisa que eu acabei de me tocar. Então. Eu concordo e realmente para mim fica muito claro isso, né? A gente tem uma questão talvez de formação de profissional, tem a questão do corporativismo também, mas na minha opinião assim, os acervos eles conversam. Agora a gente precisa conversar, né? As áreas, precisa achar esses caminhos. Acho bem importante. Meu nome é Eliane, eu sou bibliotecária do Museu Histórico Nacional. Eu estou na Redarte desde o seu início, né, desde o convite que a Funarte nos fez. E esse convite, eu me lembro muito bem que ele foi amplo. Ele não foi restrito para bibliotecas.
Só que, como bibliotecário, ele já carrega esse lado de compartilhar, né, sempre. Houve a aceitação das bibliotecas, mas o convite sempre foi amplo, extensivo. Tanto é que não é a biblioteca, não é o bibliotecário que é participante da rede, é a instituição. Então, isso sempre foi amplo. Aí, na fala da Helena, eu me coloco assim para fazer uma sugestão, né, ou para conversas à mesa, que é assim, mais uma atividade que a Redarte proporciona, de nós levantarmos essa questão, para a gente começar a alinhavar, para quem sabe, no próximo seminário, a gente possa conversar sobre esse tema com as pessoas que precisam ser envolvidas realmente. Quem sabe não apresentar na IFLA também, né? Em agosto, a Redarte. O que eu pensei agora também, né, além da junção horizontal, né, dentro das instituições, poderia pensar também isso num nível mais vertical, por exemplo, dos órgãos internacionais de arquivo e de museu, né, ver o que eles têm de grupos de trabalho de arte, que provavelmente tem, né, de museus de arte ou de arquivos de arte, e fazer essa ligação, e aí faz o quadriculado todo. Né? Porque com esse tipo de incentivo também verticalizado, eu imagino que seja mais fácil pensar na horizontalidade dentro das instituições. Né? E também agora me ocorreu uma coisa que eu ia perguntar para a Redarte, porque tem na própria IFLA e na Arles, na seção de obras de arte gente, desculpa, tá, obra de arte na minha boca, das bibliotecas de arte, tem participação de universidades também, de faculdades de arte, bibliotecas de universidades. Vocês têm aqui na Redarte? Ah, que maravilha. A UFRJ, a UF, Rio. Eu posso perguntar? Posso perguntar? Agradeço a Isabel, foi linda a palestra. Muito bom. Tivemos uma aula particular aqui hoje com a Isabel, né? Muito bom ter a professora Lídia nessa mesa. Professora Lídia. A minha pergunta é em relação ao público, ao usuário. Eu admiro muito o trabalho da Pinacoteca, eu acho incrível a Pinacoteca conseguir reunir, né, todos os acervos e tal. Eu quero saber como é que é a procura disso, qual é o usuário que vocês atendem, qual a demanda que vocês recebem para isso. Obrigada, Pina. Na verdade, o que está reunido assim mais próximo, como eu coordeno a biblioteca e o arquivo, então esses dois acervos eles estão bem próximos, né? Agora, a demanda que a gente recebe, o pesquisador, quase tudo vem para a SEDOC Biblioteca. Só que algumas questões são para o acervo museológico, né? Por exemplo, eu quero ir lá na reserva técnica ver essa obra que não está em exposição. Ou então eu quero saber quando que essa obra foi adquirida, qual que é a proveniência, né? Então, doutorandos, assim, pesquisadores bem especializados, mestrado, doutorado, essas demandas vêm para nós, mas aí nós encaminhamos para o acervo museológico. Só que o que a gente tem discutido, e aí faz parte do diálogo, né, que a gente vai buscando, a Biblioteca SEDOC, a gente tem já uma vocação para atendimento. Eu tenho uma sala que a pessoa pode sentar, se quiser ficar uma semana lá, ele vai ficar. Mas na museologia não tem, porque é outra vocação. Eles estão documentando as obras, mas eles não têm essa vocação de atender ao público, de ter um espaço dedicado, um tempo, um profissional para isso, né? Então, nem sempre é muito tranquilo para o pesquisador, né? Porque a gente está de portas abertas, lá entra, né? A gente quer que o usuário entre na biblioteca, a gente faz de tudo, entra, né? Só que a outra vocação é um pouco diferente, né? Então, a gente tem essas questões. Agora, a própria biblioteca e arquivo também, às vezes eu tenho que catar, assim, porque eu recebo alguns e-mails mais complexos, eu falo, então, fala para ir na biblioteca que lá eu sei que tem coisa tal e tal. Então, nem sempre eles lembram, também não é assim, não está automatizado essa percepção ainda, né? Então, a gente tem que ter muito treinamento, conscientização, é do dia a dia mesmo. A gente pensa, gente, o cara está aqui, ele quer saber dessa obra, desse artista, não importa onde está.
Então, a gente tem que sempre lembrar isso, né? A gente tem que encaminhar para todos os canais possíveis. Tem muita busca por esse material efêmero, pelos dossiês de artista. E nós temos na Pinacoteca várias questões que, enfim, espero que no futuro assim, alguém consiga... Aí já é uma questão que foge da minha alçada, mas, por exemplo, nós temos muita arte xerox na biblioteca. Muita arte postal. Então, tem um monte de Udinilson lá na biblioteca, porque ainda não foi institucionalizado, né, como obra de arte. Precisa algum curador, algum pesquisador se debruçar sobre esse material. Então, a gente tem um material, assim, vejo gente dos Estados Unidos pesquisar esse material de arte postal, mas, para nós, ainda, na Pinacoteca, a arte postal ainda não tem uma categoria. Assim. Então, é muito procurado. Assim. Esses efêmeros são muito procurados. Queria falar. Os efêmeros são procurados. Queria fazer um comentário, né, assim, esse olhar de professora vendo quando ela fala a diferença de postura com relação ao usuário, né, dessa tradição da biblioteconomia de acolhimento, que é da década de 60 para cá, né, o surgimento do usuário, né, suplantando ser centrado no acervo, movimento esse que os arquivos e os museus ainda não fizeram completamente. Né, ficam ainda muito centrados no próprio acervo. Claro que tem correntes, tem movimentos para fazer isso, mas é muito mais recente. Na nossa discussão de reforma curricular, há uns anos atrás, na UF, nós resolvemos criar também disciplinas de referência, referência 1, referência 2, dessa interface, né, instituição-usuário, em arquivos. Na hora da implantação, a professora que fazia a implantação no sistema, né, da reforma curricular falou, não, eu tenho um erro aqui, em arquivos não existe referência. Quer dizer, a novidade, né, de pensar essa interface permanentemente tem um engano. E a gente espera que não seja engano, né, que as universidades consigam formar profissionais que permanentemente estejam com essa questão. Muito bom. Meu nome é Gilda e eu estou mantendo uma página no Facebook dedicada a discutir a interface entre as instituições, não está fechada a bibliotecas, mas entre o bibliotecário ou profissional qualquer de informação e o usuário. E é muito, muito focado em marketing e em serviços de referência. O que nós queremos não é discutir a preparação das coleções. O que nós queremos discutir é exatamente quem faz, não como é que deveria ser feito, mas quem está fazendo. E nós estamos, Dempsey Bragante, a Jane Guzmán e eu, estamos verificando quais as bibliotecas, especialmente de norte a sul, leste a oeste, e públicas, comunitárias, universitárias, nós estamos cobrindo quem faz alguma coisa. Quem faz alguma coisa em Facebook, em Instagram, YouTube, qualquer coisa que seja mídias sociais, e o que é que elas estão oferecendo, e se estão oferecendo de uma forma rica, de forma a motivar as pessoas ao fazer uso, a motivar o usuário final a entrar nessas instituições. Então, na área de arte, que é uma área em que isso poderia ser extremamente usado, ainda há muitos entraves. Nós, inclusive, pensamos em fazer a apresentação de um trabalho aqui e depois nós desistimos e adiamos um pouco, quem sabe, no próximo. Eu gostaria de saber, em termos internacionais ou em termos de Brasil, mas uma questão de uma institucionalização do uso de uma coisa que é uma tendência
muito forte, que é o uso da mídia social na biblioteca. Olha, o que eu tenho ouvido falar, até agora falando um pouco como professora, né? Na verdade, alguns alunos têm começado a estudar essa questão da preservação, né? Algumas pessoas falam da preservação digital também, das postagens, por exemplo. Mas eu vejo ainda como uma lacuna, mesmo internacionalmente. Me parece que acho que a gente ainda não se deu conta de que as coisas estão acontecendo aí nesses lugares que a senhora falou, né? E que isso é documento. O algoritmo lá do Facebook vai apagar isso daqui a alguns meses e vai se perder, né? Mas algumas poucas pessoas, vejo acho que uns 2 ou 3 alunos estudando, fazendo TCC de graduação, mas nessas discussões nossas realmente não saberia te dizer. O que eu posso te dizer, por exemplo, falando da IFLA, a Glória mencionou aqui, né, eles estão fazendo uma grande reformulação no website. E o que está sendo uma questão para nós, por exemplo, tem lá o histórico de todos os eventos da sessão, né, de obra de bibliotecas de arte. E são mais de 30 anos. Só que algumas coisas que são importantes para nós guardarmos, por exemplo, que eram os temas, né, os nomes de cada ano, que nomes que nós damos, títulos, né, da sessão, algumas outras coisas desse gênero que para nossa história é importante, até para não repetir tema ou para, enfim, torná-los mais abrangentes, mais interessantes, várias coisas eles já propuseram para nós assim, olha, isso vai ser apagado do site. Gente, tudo bem, não preciso saber o que aconteceu há 20 anos atrás na sessão. Mas onde vai ficar isso? Então, não tem um lugar. Então, a própria IFLA, a gente não descobriu ainda se eles têm um arquivo institucional. Porque, como a Glória mesmo falou, né, é uma instituição fechadíssima, porque as leis holandesas não podem nada. Né? Por exemplo, a gente não pode saber quem que é membro da IFLA. Eu só sei dos membros da seção de arte porque eu sou secretária, eu não posso divulgar isso para ninguém. Então, tem umas questões de legislação, de direito autoral, e a gente está muito preocupado. Quem que vai arquivar, então, tudo isso que a gente faz, que a gente publica? Parece que não há esse entendimento ainda de que tudo isso é documento. Né? Está sendo produzido, está circulando, se vai ser guarda permanente ou não é outra questão, mas parece que é assim, um efêmero que não vai se tornar depois um recurso de pesquisa. Né? Mas é uma questão muito instigante, assim, eu acho que tem que... Só que eu vejo uma lacuna, me desculpa, eu não posso te responder. Mas é para a gente pensar. Agora, uma última pergunta antes do café, tá? Ok, a minha pergunta é simples. Está saindo? É para as meninas da Redarte de São Paulo, aqui do Grade. Assim, todos vocês que são da biblioteconomia, da ciência da informação, porque... já é de conhecimento dos colegas, que eu sou de letras, né? Sou mestranda em biblioteconomia, mas estou no final do meu percurso na biblioteconomia. E aí, depois eu vou estar fora do grupo, não vou mais poder participar dos eventos, assim, de ir, porque agora eu fiquei preocupada, né? Escutando assim, porque como eu vejo que a turma é mais composta por bibliotecários, né? E eu, desde o começo, eu me encantei assim com o mundo de vocês. Achei super interessante. Eu gosto demais de letras, mas também achei super legal participar das coisas. E já fui, nesse período de 2 anos, eu participei do ESIM na Argentina, eu fui para o CBBD, participei do SEAB, vim para o Redarte, vou para o Enancib, se Deus quiser, no próximo mês. E apresentei trabalho também no SBPC, aqui em Maceió, sempre levando essa temática que eu acho super interessante e super assim, necessária para a questão social. Assim, eu vi que, trabalhando na questão da ciência da informação e com os temas que a gente está trabalhando, a gente pode fazer muito pela sociedade, está entendendo? E aí eu fiquei preocupada. Daí agora caiu a ficha. Eu digo, eita, eu estou terminando. E como é que vai ser depois? Eu não vou mais poder participar? Olha, primeiro eu tenho que falar que a Redarte, na verdade, ela foi idealizada por 2 pessoas que não são bibliotecárias. São 2 pessoas que trabalhavam na área de arte, que sentiam a necessidade de ter uma rede, né, que falasse disso, mas que não são bibliotecárias.
E nós também estamos abertos a todos. Nós tivemos, inclusive, na época como a Eliane já explicou, é uma rede de instituições. Podem enviar qualquer representante para participar da Redarte. Normalmente, não sei por que eles enviam sempre o bibliotecário. Não sei por quê. Mas nós já tivemos arquivista, tivemos a Márcia Cláudia, que era excelente também, né, mas que agora não está mais na Funarte, teve uma série de problemas também de saúde, e está um pouquinho afastada, mas de vez em quando ela aparece. Então, ela é uma rede aberta a todos. Você quer falar sobre arte, quer falar sobre biblioteca, quer falar sobre museus, sobre história, sobre memória? A Redarte está à disposição de todos. Tá bom? Não. Aliás, os nossos meninos aqui que apresentaram o trabalho, a maior parte é da área de arte. Nem é da biblioteconomia. Tá? E são muito bem-vindos. Então, obrigado a todos. Obrigado, professora Lídia. Obrigado, Isabel. A última pergunta. Vai. Então, vai, por favor. Bom, antes da última pergunta, eu vou agradecer à professora Lídia. Muito obrigada. Nós aqui ganhamos com a sua presença. Muito obrigada, Isabel. Tá? Muito bom ter você com a gente sempre. Bom dia a todos. Desculpe meu atraso. Eu trabalho na biblioteca do Centro Cultural do Patrimônio do Paço Imperial e cheguei atrasada. Estou com uma dificuldade hoje. O meu assistente está doente, a outra moça também não vai poder ir. Enfim, isso responde por que eu não tenho medo de entrar em redes sociais, porque minha prioridade é o usuário. Eu estou muito feliz com o meu trabalho na biblioteca, eu tenho recebido muitos elogios porque eu atendo bem o usuário. Eu posso não entender da base de dados, como disse a colega, o vocabulário controlado vem antes, e dentro do IPHAN isso é uma realidade. A gente está implementando um sistema novo que tem como objetivo reunir as bibliotecas do IPHAN para que a gente possa trabalhar em rede, e a gente tem um monte de prioridade antes do sistema. Então, é isso. Eu não tenho coragem de mexer com o Instagram, Facebook, e depois, o que eu faço com o meu usuário quando eu não tenho funcionários? E eu acho que é isso mesmo. O humano vem antes da base de dados. Obrigada. Tchau. Então, teremos agora o café. Vamos voltar às 10h45, tá? 6 minutos, tá? Por favor. Obrigado. 6 minutos é tudo, hein? Vamos fazer uma foto rapidinho? Vamos voltar, pessoal. A rede de bibliotecas e centros de informação em arte no estado do Rio de Janeiro, visando estabelecer um diálogo permanente com todos os setores e agentes envolvidos com arte, decidiu, algumas edições do seminário, eleger um artista para